As gerações futuras em Portugal enfrentam maior injustiça nas áreas da habitação, saúde e finanças públicas. Na Gulbenkian, será apresentada a atualização do Índice de Justiça Intergeracional nesta quinta-feira. As gerações presentes estão a permitir que certas esferas da sociedade se degradem, prejudicando os jovens. Filipe opõe-se à utilização de empréstimos europeus para a defesa. Devemos realizar investimentos nesta área que não comprometam o investimento público. Geração Z, a derradeira a encontrar os avós fortes. Com a partida desta geração forte, pesa sobre nós a dor de uma perda que transcende o âmbito familiar, abrangendo também o cultural e o histórico. Quem é Manuel João Vieira, perfil do candidato do absurdo, delineado por aqueles que melhor o compreendem. Os amigos mantêm-se os mesmos das belas artes. Consideram-no mais nostálgico. Reiteram que não se limita a ser delirante e que os Enapá 2000 nunca foram apenas cocó e xixi. Em 2010, a Blitz tentou captar a essência do homem por trás da máscara. Conversaram com amigos, primos, a sua primeira namorada, o padrasto. E ele próprio. Com a sua nova, embora agora formalizada, candidatura à presidência, republicamos o perfil mais detalhado de Manuel João Vieira. Governo. Apoio máximo para estudantes em situação de pobreza extrema. A nova proposta de Sistema de Ação Social para o Ensino Superior inclui a garantia de um suporte adaptado aos custos de vida na área em que os estudantes se encontram. Médico que disponibilizou substância que causou a morte de Matthew Perry recebe pena de 30 meses de prisão. O ator, que faleceu aos 54 anos na sua residência em 2023, lutou durante vários anos contra a depressão e a dependência de drogas. Médico que ofereceu substâncias ao ator Matthew Perry recebeu pena de 2 anos e meio de prisão. Salvador Plaisance é o primeiro entre 5 réus a ser sentenciado pela morte do ator, ocorrida há mais de 2 anos. A disposição para a sátira. Na cultura portuguesa, existe um puritanismo enraizado que teima em se espantar com o prazer. Crónica de Miguel Esteves Cardoso. Manifesto dos 50 critica a divulgação de escutas que envolveram Costa na Operação Influencer. O grupo, que inclui personalidades como Augusto Santos Silva, Eduardo Ferro Rodrigues e Rui Rio, considera que a divulgação de escutas prejudica a credibilidade democrática e promove o populismo. Reforço na segurança em Portugal devido à peste suína em Espanha. As autoridades em Portugal solicitam que se cumpra a limpeza e desinfecção, além de evitar que restos de comida fiquem acessíveis aos javalis. António Variações em exposição pelo MUD. A mostra fotográfica apresenta 85 imagens de Teresa Couto Pinto. Pedrógão Grande é revisitado por Teresa Vilaverde. Betty Faria é a protagonista de Justa, um filme que revela as marcas deixadas pela tragédia de 2017. Rui Costa deseja que a equipa encare o derby como uma final. O presidente do Benfica solicita total concentração para o jogo contra o Sporting, onde estão em disputa muitos interesses. 4 horas. Seguro, não houve anúncio da reforma laboral durante a campanha. Enquanto Luís Marques Mendes afirma que apenas quem não atua não erra, Seguro critica a reforma impulsionada pelo governo. Também neste jornal, a confiança no sistema de justiça foi posta em causa no Parlamento. Quais são as semelhanças entre a Hungria, a Turquia e a Espanha? Em meio a escândalos de corrupção, Pedro Sánchez aparenta estar à beira do colapso, e o seu executivo não hesita em criticar os juízes. O que se passa, Espanha? O convidado é o politólogo Diogo Noivo. Deputado Pedro Frazão realizou castração ilícita na sede do Chega. A operação efetuada em 2021 não cumpriu as exigências estabelecidas pela legislação para este tipo de procedimentos. As relações não serão afetadas pela revolução da IA. Miguel Cardoso Pinto, partner da EI especialista em inovação e desenvolvimento, acredita firmemente que, apesar da experiência internacional, o elemento humano manter-se-á como o principal na gestão. Quebra de mitos na segurança social, nova abordagem.
O diálogo em torno da segurança social tornou-se constante, mas ganhou força com as propostas recentes da Comissão Europeia. Análise de Carla Castro. Maduro assegura que dialogou de forma cordial com Donald Trump. Maduro declarou que a relação entre a Venezuela e os Estados Unidos da América deve pautar-se pelo respeito, diplomacia e diálogo. Árbitros ponderam greve. Liga reprova. Alarme social. A APAF reafirma a importância de modificar os regulamentos disciplinares, porém a Liga Portugal é categórica, não o realizará durante a época em curso. Além disso, o Palmeiras triunfa, mas o Flamengo conquista o Campeonato Brasileiro. Rompe o Joel Garcia, o agente que iludiu os nazis sobre a invasão da Normandia. No episódio de Tempo ao Tempo, Rui Tavares volta à Segunda Guerra para revelar a importância crucial de um espião que alterou o rumo da história. A transformação do Estado que intensifica o centralismo. A dependência do antigo modelo faz com que o governo decida que nas CCDR exista um líder escolhido pelos autarcas que irá administrar uma equipa executiva com vices, designados pelos ministérios. Análise de Manuel Carvalho. Cidadão tailandês entregue pelos Hamas foi encontrado sem vida. Atualmente, resta apenas um refém na faixa de Gaza, o corpo do agente da polícia israelita Ranji Vili. A confirmação da entrega do corpo do agricultor tailandês Sud Isaac Rinzalak foi feita por Israel. Um número crescente de portugueses optará por hotéis durante o Natal, enquanto as viagens de fim de ano atingem patamares sem precedentes. Ao concluir 2025, esperam-se novos máximos nas viagens. Destinos como Cabo Verde, Brasil, Dubai e Caraíbas deverão apresentar um aumento expressivo, em comparação com 2024. Os hotéis também antecipam receitas mais elevadas, com a Madeira a destacar-se com um crescimento de 10%. Desequilíbrios comerciais e Ucrânia marcam reunião entre Xi Jinping e Macron. É necessário continuarmos a mobilizar-nos em defesa da paz e da estabilidade global, declarou o chefe de Estado francês. Encontro entre Macron e Xi Jinping é marcado por temas da Ucrânia e comércio. No Palácio do Povo, o presidente da China, acompanhado da esposa Peng Liyuan, acolheu Macron e a sua mulher, Brigitte. Ucrânia permanecerá numa situação difícil. O coronel José do Carmo declara que a reunião na Flórida será uma oportunidade para os americanos transmitirem as exigências de Moscovo. Ele assegura que os Estados Unidos da América estão a afastar-se e a tomar decisões que comprometem a organização do Tratado do Atlântico Norte. Legado menos destacado de Carlos Paião é revelado em Playback. O elenco conta ainda com Laura Dutra, Rita Durão, António Mortágua, Anabela Moreira e Albano Jerónimo, além de Rafael Ferreira, entre outros. A alteração estatal que intensifica o centralismo. A obsolência do antigo modelo faz com que o governo decida que nas CCDR exista um presidente escolhido pelos autarcas, o qual irá administrar um executivo com vices, designados pelos ministérios. Comentário de Manuel Carvalho. Disparo no rendimento dos títulos da dívida japonesa. Entre as economias mais desenvolvidas, o Japão destaca-se como o país mais endividado, com o Banco do Japão a assumir a posição de principal investidor em títulos. Loja de bebidas é vandalizada por guaxinim embriagado. Com garrafas quebradas, bebida derramada pelo chão e um forte odor a álcool, os empregados de uma loja em Ashland, nos Estados Unidos da América, foram apanhados de surpresa por um intruso peculiar, que acabou desmaiando na casa de banho. Despertador: alunos carenciados recebem bolsa adicional de 1.045 euros. Portugal menos equitativo para as gerações vindouras. Publico.pt. Entre o cesto de ovos e o espírito proativo nas presidenciais. Nesta newsletter, encontrará a informação necessária para iniciar o dia devidamente informado. Desde a política presidencial, incluindo um debate significativo, até à guerra na Ucrânia, com ameaças e suas respectivas respostas. Incêndio na Amadora provoca um ferido grave e 5 ligeiros. O incêndio foi reportado às 2h11.
Ele possui carisma e desistirá apenas se for eleito. Manuel João Vieira é o candidato ideal, pois o país necessita de rir bastante. Marcelo é um pouco médico, e deve apenas levar uma vida comum, sem mergulhos. Contudo, não é o guincho a normalidade do Presidente da República. Justiça intergeracional é prejudicada pela habitação e saúde. O responsável pelo projeto sublinhou que Portugal está entre os países com a mais elevada percentagem de jovens até aos 35 anos a residirem na casa dos pais. Mãe retira bebê do hospital de Gaia sem autorização. Uma criança de 4 meses foi retirada pela mãe, que removeu a pulseira eletrónica do bebê, ignorando a decisão do tribunal. A justiça havia afastado a criança da família devido à falta de condições habitacionais. União Europeia poderá adaptar meta de eliminação de motores de combustão sob pressão. A Alemanha, através do seu governo, tem representado os interesses dos produtores locais e o lançamento de um pacote de incentivos para a transição energética pode ser postergado, assim como as metas estabelecidas para 2035. É obrigação do Estado garantir que o agressor seja removido do lar, mas é comum observar as vítimas a deixarem nu. Novo capítulo de Chica Esperta, focado nos avisos e na prevenção face a um dos principais problemas da sociedade portuguesa, a violência doméstica. Impacto da poluição luminosa causada por megaconstelações de satélites nos telescópios. A quantidade de satélites implica um preço na poluição luminosa que compromete o desempenho dos telescópios espaciais. Agenda de concertos agendados para 2025 e 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos previstos para os meses vindouros, uma programação em constante atualização. A cada escuta revelada, mais um voto a favor do Chega. As escutas relacionadas com a Operação Influenciar expõem a vulnerabilidade do sistema judicial e uma habitual dinâmica de favores. Solicita-se um acordo para o sector, no entanto, esta discussão é tão antiga quanto a própria justiça. Em 2026, o protótipo de bebés compositores será testado no âmbito do projeto Amplify. Tecnologia será desenvolvida por instituições para registar os sinais dos bebés, que serão posteriormente convertidos numa notação gráfica e, em seguida, para óculos. Do turbosexual ao Papa recém-eleito, as pesquisas do Google em Portugal em 2025. O relatório anual da Google destaca um ano de 2025 repleto de apagões, desporto, crença, tragédias e curiosidades linguísticas que refletem as preocupações e os comportamentos digitais dos cidadãos. Sofás versus gatos. Quem sairá vitorioso nesta disputa? 3 táticas para pôr fim a este conflito duradouro. Embora arranhar seja essencial e benéfico para os gatos, isso não implica que o seu sofá tenha de ser prejudicado. Evitar o tomate, os refrigerantes, o café e alimentos picantes. Tudo sobre a incontinência urinária com a médica Patrícia Isidro Amaral. Sabia que aproximadamente 60% das mulheres adultas apresentam algum nível de perda urinária? Apesar disso, o assunto é pouco discutido e muitas acreditam que não existe solução. No entanto, existem abordagens simples e tratamentos eficazes. Neste episódio de Consulta Aberta, abordamos o tema delicado da incontinência urinária com a ginecologista e obstetra Patrícia Amaral. Castelo Branco. Funerária é acusada pelo MP de falsificação de crimes. A moldura penal dos crimes referidos pode, em acumulação, resultar numa pena máxima de 7 anos de prisão. Cabo entalado causa morte de cão no Parque das Nações. A elevada transmissão de tensão elétrica para o solo, perto de um poste de iluminação, teve como causa um cabo entalado. A E-Redes não se responsabiliza. 2 outros cães faleceram em Odivelas. Bagão Félix, PR. Não é necessário concordar com as políticas de António Bagão Félix, salienta que o PR não legisla. No que diz respeito ao trabalho, critica a CGTP por organizar uma greve geral para apoiar uma lei pela qual também realizou uma greve geral, em 2002. A imigração de enfermeiros é uma vergonha nacional.
O bastonário dos enfermeiros admite que, depois da pandemia de Covid-19, existe uma diminuição do interesse pelas carreiras na saúde, fenómeno que se verifica globalmente e também em Portugal. PR. Não é necessário aceitar as políticas do governo. António Bagão Félix recorda que o PR não legisla. No que diz respeito ao trabalho, critica a CGTP por organizar uma greve geral para apoiar uma lei pela qual também realizou uma greve geral, em 2002. Aumenta para mais de 14 mil o número de pessoas sem médico de família designado. Após uma redução no passado verão, o total de utentes sem médico tem registrado um aumento. A região de Lisboa e Vale do Tejo alberga mais de 70% de todos os utentes sem acompanhamento. José Baessa de Pina, uma biblioteca, na Boba, já existiu, era a melhor ferramenta do bairro, mas foi retirada. Apenas há cafés, anseio por mais jardins e parques infantis. Nascido em 1976, ano da aprovação da Constituição em Portugal, José Baessa de Pina, conhecido como Sinho, não teve acesso aos direitos que ela consagra. Criado entre as Fontainhas e a Boba, filho de cabo-verdianos, sofreu com os constantes realojamentos. No mais recente episódio do Otal Podcast, partilha a sua trajetória pessoal para criticar a falta de apoio estatal e reivindicar a dignidade das vidas em áreas periféricas. O destino internacional favorito da APAVT é Macau. Pela sexta vez, Macau recebeu o que é visto como o maior congresso da indústria turística nacional. Opel Mokka GSE, a diversão acontece por si só. O mais poderoso elétrico já produzido pela Opel pretende transformar a experiência de condução numa diversão para adultos. OMG, é o lema, mas será que justifica tanto entusiasmo? Savannah afirma que mina de lítio é reforçada pela Comissão Europeia. A empresa Savannah, responsável pela concessão da mina, contesta a legitimidade dos argumentos apresentados pela ONG portuguesa. Os Transvision Vamp, liderados pela emblemática Wendy James, vão atuar em Portugal. Em 2026, a célebre banda britânica dos anos 80, os Transvision Vamp, realizarão espetáculos em Lisboa e no Porto. Encerram sem êxito pesquisas por supostas vítimas de assassinato por português em Espanha. Confirmado lago nas Astúrias onde António da Silva poderá ter submerso o automóvel com a esposa e a filha bebé, há quase 30 anos. Detido ao regressar à prisão com substâncias ilícitas no organismo. O indivíduo será encaminhado para o Departamento de Investigação e Ação Penal da Guarda. Iniciativa, Amplify, irá experimentar protótipo de bebés músicos. A composição será realizada por 3 partes, ou 6, os bebés, os progenitores e, em terceiro lugar, os artistas, esclarece Paulo Lameiro. Quais as razões que tornaram Sá Carneiro um político ímpar? Debate. Francisco Sá Carneiro foi um dos políticos mais marcantes e polêmicos. Se a sua morte não tivesse ocorrido, teria ele alcançado as mudanças que defendia ou o conservadorismo em Portugal seria ainda mais intenso. Moçambicano procurado por lavagem de lucros da droga é localizado pela Judiciária em Odivelas. Abdul Gafar Gulão, de 51 anos, chegou a Portugal em 2024 acompanhado pela companheira e um filho. É um empresário suspeito de utilizar empresas para esconder e disfarçar a origem dos lucros oriundos do tráfico de droga. Investimento de 15 mil euros em iluminação natalícia em Porto Alegre. O município anunciou que a principal novidade deste ano consiste na instalação de uma árvore de Natal na Praça da República. Em abril de 2026, Rosalía revela 2 espetáculos em Lisboa. A cantora catalã divulgou a sua turnê internacional, que inclui 2 apresentações na Mel Arena. A venda de bilhetes inicia-se a 9 de dezembro. A recente visita da artista ao nosso país ocorreu em 2023. Nova política de IA no WhatsApp levanta suspeitas em Bruxelas. O que está em discussão é uma política recente da Meta, que foi divulgada em outubro deste ano. Proteção do segredo de justiça é desejada por Gouveia e Melo.
Gouveia e Melo destacou que os aspirantes à presidência devem ter coragem, e não fingir que nada se passa. Humberto Correia, artista plástico, apresenta a sua candidatura à presidência. O artista e autor argumenta que é necessário edificar de forma mais reduzida para tornar mais acessível. Coro dos Amigos do Conservatório realizará 4 concertos de Natal. A direção da orquestra ficará a cargo do maestro Luís Lopes Cardoso. É falso que Portugal irá lançar notas de 7 euros com a imagem de Cristiano Ronaldo. Milhares de partilhas nas redes sociais circulam com esta informação errada. O Banco de Portugal assegura que está ciente da situação e reitera que não há planos para uma edição especial do atleta. Luís Miguel Nava, o poeta da inquietude. Neste dia, este escritor recorda um amigo, poeta, cuja obra foi publicada e premiada pela fundação com o mesmo nome, além de ter sido leitor em Oxford e tradutor na CEE. A manifestação do fenómeno Laninha poderá ocorrer nos próximos meses. Associado ao arrefecimento em larga escala e periódico das temperaturas da superfície no Pacífico Equatorial Central e Oriental, o fenómeno Laninha. Religiosas austríacas em fuga deverão encerrar contas nas redes sociais. As 3 freiras têm partilhado conteúdos no Instagram acerca do seu dia-a-dia, conquistando milhares de fãs. Bino Maçãs, perspectivas. Tenho ambição, estarei vigilante. Nesta edição especial, Bino Maçãs foi convidado a discutir o futuro e os obstáculos do Campeonato Mundial de Futebol Sub-17. Também será feita uma antecipação do derby e do regresso de Rafa Silva aos treinos no Besiktas. O barco de oportunidades de Mariana Caló e Francisco Queimadela. Em Porto, uma mostra de luz e escuridão, imobilização e dinamismo, descobertas e dissimulações. Impacto da fiscalidade em Portugal. As alterações no sistema fiscal têm o potencial de transformar o investimento, a competitividade e os rendimentos das famílias. Neste episódio, examinamos as alterações em curso e o seu significado para a economia de Portugal. Fase final das expropriações de terrenos para a mina de lítio em Boticas. Em 2025, a Savannah Resources, empresa britânica de mineração, comunicou aos donos de cerca de 500 lotes nas freguesias de Vilar, Viveiro e Covas do Barroso, no município de Boticas, com uma avaliação superior a 3 milhões de euros. Seguro afirma que não se trata de uma evolução na continuidade. António José Seguro declarou ter saído, muito satisfeito, do debate com Luís Marques Mendes. Empresas privadas pretendem obscurecer o Sol para refrescar o planeta. A geoengenharia solar envolve o envio de partículas de dióxido de enxofre para a estratosfera, com o intuito de refletir a luz solar, redirecionando-a para o espaço e resfriando a Terra. Especialistas avisam sobre riscos imprevisíveis. A Europa procede com precaução. As potencialidades do barco de Mariana Caló e Francisco Queimadela. Uma mostra no Porto, onde se entrelaçam luz e sombra, imobilidade e dinamismo, revelações e dissimulações. Santa Apolónia ficará sem metro no início de 2026 devido a obras no túnel de drenagem. A interrupção da ligação entre Terreiro do Paço e Santa Apolónia deverá ocorrer até setembro devido aos trabalhos. Moedas afirma que a Carris garantirá todas as alternativas. O túnel Chelas Beato teve o seu início de construção. Não contamos com um Figo, mas dispomos de jogadores que apresentam soluções. O técnico de 52 anos esteve ao leme do V Guimarães e da União de Leiria antes de se integrar na Federação Portuguesa de Futebol. Faleceu o ex-autarca Manuel Pão Mole em Viana do Castelo. O falecimento foi comunicado pela Câmara Municipal, por intermédio do seu site. Donbass, a linha de defesa inicial das capitais Riga, Varsóvia e Berlim e a razão pela qual Putin não conseguirá o que solicita. Christian Kauner, docente de segurança internacional na Dublin City University, não tem muitas incertezas em relação aos verdadeiros intentos do presidente russo.
O objetivo primordial será a ampliação territorial que abrange áreas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Riga, Varsóvia, Budapeste, Berlim e assim sucessivamente. Insua. O piso das 14 madeiras e o relógio maldito. O Salão Nobre da Insua recebe o ancestral do piano, um clavicórdio do século XIX, um piso composto por 14 espécies de madeira e, além disso, um relógio que jamais conseguiu soar na Insua. Empresa de pornografia penalizada no Reino Unido devido a falhas na verificação de idade. O grupo AVS, proprietário de vários sites pornográficos, foi multado em mais de €1 milhão pelas autoridades britânicas por não implementar um sistema eficaz de verificação de idades. 12 queixas de furto em casas são registadas pela GNR em Bragança. A GNR encontra-se a investigar e a analisar os danos provocados. Amnistia expõe tortura de imigrantes na Flórida. A organização investigou agressões e desaparecimentos forçados em 2 prisões com condições insalubres e desumanas, pedindo o fecho dos estabelecimentos. Está ciente de como se resguardar de um deepfake? Em que momento uma diversão se transforma em crime? É possível impedir que alguém utilize a minha imagem em um vídeo criado por inteligência artificial? Descubra o que a legislação portuguesa já permite. Escolher o melhor, a escola pública ou Montessori. Após vários anos na educação Montessori, uma mãe considera transferir a filha para a escola pública. Diante do esforço financeiro, da apreensão da mudança e da inquietação com as greves, busca novas perspectivas. Reabertura do Museu Amadeu de Sousa Cardoso em Amarante. A curadora Alexandra Silvano afirmou que a exposição, que estará disponível até 25 de janeiro de 2026, acaba por revelar a busca de Nadir Afonso pela precisão, pela harmonia e, por conseguinte, pela busca das leis da natureza. Descobre-se um percurso de tradições, sabores e natureza entre Mangualde e Ilhavo. A travessia entre as regiões de Viseu, Dom Lafões e Aveiro revela iguarias do mar e da terra, ícones gastronómicos do centro de Portugal, à mesa, explorando a antiga fábrica de descasque de arroz, a capital do bacalhau e a cozinha típica de Lafões. A não perder sábado, 11h35, na SIC Notícias. Este ano, a mulher que foi seguida em carro já havia reportado o ex-marido às autoridades. A situação foi comunicada à PSP tanto pela denúncia feita presencialmente pela vítima na esquadra quanto por um vídeo que foi partilhado nas redes sociais e registou uma parte da perseguição na área dos Olivais. Nick Cave explorava a Bíblia através de relatos sombrios, e depois criou um evangelho, Live God, um álbum ao vivo que também funciona como uma missa. Se, nos anos 80 ou 90, alguém dissesse a um admirador de Nick Cave que, um dia, o artista australiano encheria arenas ao redor do mundo com os Bad Seeds, apresentando-se para 15 ou 20 mil pessoas por vez, a resposta seria, sem dúvida, isso nunca vai acontecer. Live God, que é lançado esta sexta-feira, compila gravações de concertos da turnê de Wild God, que passou por Portugal. Todas as músicas estão presentes, mas a experiência é mais rica a cores. Greve geral começa a tomar forma nos setores dos transportes, saúde, educação e indústria. Vários sindicatos já expressaram o seu apoio à greve, prevendo impactos nas escolas, na saúde, nos transportes, na aviação, na indústria e nos serviços. 17 horas. Lei de retorno para imigrantes ilegais é aprovada pelo governo. A deliberação foi realizada em Conselho de Ministros. Nesta mesma edição, o presidente francês adverte que Donald Trump poderá estar a trair a Ucrânia. Prémio REN 2025 é atribuído à tese de doutoramento sobre a inclusão de energias renováveis na África Ocidental. Os melhores trabalhos de mestrado premiados na 30ª edição deste prémio abordaram o hidrogênio e a energia das ondas, com a entrega a ocorrer esta tarde num evento que contou com a parceria do Expresso como media partner. Bissau. O A afirma que existe um vencedor e resultados a serem anunciados. Na quarta-feira, a candidatura de Fernando Dias, que reivindica a vitória nas eleições presidenciais da Guiné-Bissau, solicitou à Comissão Nacional de Eleições a realização de uma reunião plenária para que os resultados eleitorais sejam anunciados, o mais brevemente possível.
Os debates presidenciais, uma ministra com pouca diplomacia e o Bloco da Esquerda. Num episódio conduzido por Suzete Francisco, David Santiago, São José Almeida e Felipe Santa Bárbara discutem os assuntos políticos da semana. Ministra é alvo de pedido de demissão por parte do sindicato da PSP. A solicitação para a demissão de Maria Lúcia Amaral acontece após o Sinapol ter promovido uma Assembleia Geral na manhã desta quinta-feira, onde também foram recusadas as propostas que a Ministra da Administração Interna tinha apresentado na semana anterior aos sindicatos da PSP e associações da GNR. Fecho do metro de Santa Apolónia por 6 meses em 2026. Reiterou que, numa obra tão sensível, não é viável manter o metro em funcionamento. Assim, o metro ficará encerrado no início da obra. E a palavra do ano foi escolhida. Selecionaste a tua preferida, conforme o desafio que te lançamos na versão impressa do Expressinho. Então, prepara-te, pois o resultado final já está aqui. A palavra do ano é apagão. Empresários dos Açores expressam preocupação com a mudança na presidência da SATA. Segundo a associação, a privatização da Azores Airlines, responsável pela ligação das ilhas ao exterior, pode ser afetada. O atual diretor financeiro assumirá a liderança do grupo aéreo. A ERC investiga site não registado que se intitula como jornal. A Lobo Media, que se apresenta como uma plataforma de ciberjornalismo e media alternativo, não possui registro como órgão de comunicação e não revela a identidade dos autores dos conteúdos. Mudryk relembra desavença com o Tottenham antes de se juntar ao Real. Luka Mudryk, aos 40 anos, encontra-se no futebol italiano, representando o AC Milan, equipa que integrou após a sua saída do Real Madrid. Indivíduo falece na praia de Peniche. As causas do óbito estão a ser investigadas pela Polícia Marítima. Nota de 7 euros emitida pelo governo em homenagem a Ronaldo. Publicações sobre a suposta criação de notas ou moedas com a imagem de Ronaldo já circulam anteriormente. Novamente, as afirmações são infundadas. Executivo solicitou ao Parlamento maior autonomia para as instituições de ensino superior. O ministro responsável fez um apelo por um consenso a respeito de uma revisão que, segundo ele, se encontra em atraso há mais de 10 anos. A Agenda Nacional de Inteligência Artificial é aprovada pelo Governo. Gonçalo Matias mencionou que o país parte de uma desvantagem inicial, tanto em relação à Europa como aos Estados Unidos. Em 2050, poderemos alcançar 2/3 de energias renováveis no setor elétrico. A cerimónia de entrega do Prémio REN, que teve lugar esta tarde no Hotel Ritis, em Lisboa, e que contou com a parceria do Expresso como Media Partner, incluiu também uma conferência para discutir a transição energética em tempos incertos e a inteligência artificial. Debate entre Marques Mendes e Seguro, uma semelhança notável. Embora apresentem gravatas semelhantes e táticas parecidas, apenas um revelou ter o instinto assassino. Além disso, a investigação distorcida das escutas relacionadas com o processo influencer e os jardineiros, que foram multados por uma ação benéfica. Pouca audiência para o debate entre Mendes e Seguro. O que os candidatos já afirmaram e os confrontos cruciais que ainda vão ocorrer. Os embates já trouxeram novidades e estão a moldar a campanha. Faltam ainda confrontos decisivos, sendo um deles já no domingo. Partidos têm opiniões diferentes sobre a reprivatização da TAP, mas reconhecem a relevância da empresa. A Parpública, empresa pública, já confirmou ter recebido 3 manifestações de interesse para a privatização da TAP. Catarina Martins escolhe António Pinho Vargas como mandatário nacional para Belém. No Porto, terá lugar na próxima segunda-feira a apresentação do mandatário. António Pinho Vargas, músico e compositor de 74 anos, assume o cargo. Economia Expresso, a intersecção entre energia, ciência e economia no encerramento do ano, do boom turístico ao Prémio REN.
Neste episódio discutimos o Natal que se prevê histórico no sector do turismo, os prémios concedidos aos colaboradores da Segurança Social pela recuperação de dívidas e a edição de 2025 do Prémio REN, focada na inovação energética. Criança desaparecida em Gaia entregue na GNR. Ao final da tarde, a criança foi entregue no posto da GNR dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, e seguiu para um hospital, cuja identidade não foi revelada pela GNR, para ser avaliada. Bebê de Gaia aparece no posto da GNR dos Carvalhos. De acordo com a GNR, a bebê com 4 meses foi levada ao hospital para avaliação.